Imagina alguém que perdeu a visão ainda criança e depois disso começou a prever o futuro. Guerras, atentados, pandemias. E agora, em 2026, tem uma previsão específica dela que está deixando muita gente com frio na barriga. O mundo hoje parece que está num barril de pólvora. Você abre o noticiário e é guerra aqui, tensão militar ali, conflito no Oriente Médio, na Europa, na Ásia, os Estados Unidos se posicionando, a Rússia se posicionando, a China se posicionando. E no meio de tudo isso, o nome de uma mulher búlgara que morreu em 1996 voltou a circular na internet com força total. Baba Vanga. Por quê? Porque, segundo algumas interpretações das previsões dela, 2026 seria o ano de início de um terceiro grande conflito mundial. Hoje a gente vai destrinchar tudo isso. Quem foi essa mulher, o que ela disse, o que já aconteceu e o que a gente realmente deve ou não deve acreditar. O problema é o seguinte: a gente está vivendo num momento em que qualquer notícia sobre conflito parece plausível. E quando surge uma profecia dizendo que uma guerra mundial vai começar exatamente agora, em 2026, é quase impossível não parar e pensar: e se for verdade? Mas aí surge a pergunta que ninguém responde direito: quem foi essa mulher? Essas previsões são reais? Ela já acertou alguma coisa de verdade? Ou é tudo papo de internet para gerar pânico? A gente vai responder tudo isso agora. Baba Vanga nasceu em 1911 na Bulgária. Nome completo: Vangelia Pandeva Dimitrova. Desde pequena, a família já dizia que ela era uma criança diferente, intensa, intuitiva. Mas o ponto que muda tudo na história dela aconteceu quando ela ainda era criança. Alguns dizem que ela tinha por volta de 12 anos. Segundo os relatos da própria família, ela foi pega por uma tempestade, um tornado ou ventania muito forte, e foi arrastada pela força do vento. Quando a encontraram, ela estava com os olhos cheios de areia e poeira. Com o tempo, ela foi perdendo a visão completamente. E é justamente aí que a história começa a ficar estranha. Depois desse episódio, as pessoas ao redor dela começaram a notar algo diferente. Ela falava coisas que não fazia sentido na hora, mas que depois aconteciam. Contava sobre mortes de familiares que ninguém sabia, sobre problemas que estavam por vir. A fama foi crescendo aos poucos, primeiro na aldeia, depois na região e, com o tempo, pelo país inteiro. Durante décadas, pessoas viajavam quilômetros para se consultar com ela. Não era gente qualquer, não. Segundo registros históricos, políticos e figuras importantes da antiga União Soviética também teriam ido até ela para perguntar sobre o futuro. A Baba Vanga virou uma figura de Estado, literalmente. O governo búlgaro chegou a financiar pesquisas sobre as habilidades dela. E ela fez muitas previsões ao longo da vida. Algumas pessoais, para aquela pessoa que estava na frente dela, outras sobre grandes eventos globais. E é aqui que entra a parte que faz a galera levar isso a sério. Alguns textos atribuídos a ela falam sobre 2 pássaros de metal que atacam touros americanos, muito antes do 11 de setembro acontecer. Outros falam sobre uma grande doença espalhada pelo mundo, que muita gente hoje interpreta como a pandemia de Covid-19. E há previsões sobre conflitos na Europa, sobre mudanças climáticas, sobre tecnologia. Parece impressionante, né? Mas espera, a gente precisa colocar os pés no chão aqui antes de continuar. A grande maioria dessas confirmações funciona assim. Acontece um evento grande no mundo e aí alguém vai lá, cata um texto vago e genérico da Baba Vanga e fala: ela previu isso. É o mesmo esquema de sempre. Você só consegue encaixar a previsão depois que o evento já aconteceu. Antes, ninguém fala nada. Isso tem até nome na ciência. É chamado de raciocínio retroativo, ou em inglês, hindsight bias. É quando a gente olha para o passado e encaixa as peças de um jeito que parece que tudo fazia sentido antes, mesmo que na época ninguém tivesse ligado o ponto A ao ponto B. E tem mais um detalhe importante que muita gente ignora. Baba Vanga era analfabeta. Ela nunca escreveu nada com as próprias mãos. Tudo que existe foi escrito por outras pessoas que teriam registrado as palavras dela.
E isso abre uma janela enorme para distorção, interpretação e, vamos ser diretos, para invenção. Então, quando você lê uma profecia da Baba Vanga, você está lendo a versão de alguém que ouviu, que escreveu, que foi traduzida, interpretada, reinterpretada e muitas vezes reescrita ao longo de décadas. A pureza do que ela realmente disse, se é que ela disse, está perdida no tempo. Mas a gente sabe que isso não impede a galera de continuar acreditando. E entender o porquê disso também é importante. Existe algo na psicologia humana que faz a gente querer acreditar que alguém sabe o que vai acontecer. É um mecanismo de controle. A incerteza nos angustia. Se alguém já sabe o que vem pela frente, isso dá uma sensação de que existe uma ordem nas coisas, que o caos tem um padrão. E esse alívio psicológico é muito poderoso. Além disso, o mundo hoje está num nível de tensão que facilita esse tipo de narrativa. Você tem a guerra entre Rússia e Ucrânia, que começou em 2022 e ainda não terminou. Você tem conflitos no Oriente Médio. Você tem disputas sérias entre China e Taiwan. Você tem os Estados Unidos fazendo movimentos militares e políticos que todo mundo acompanha de perto. E você tem líderes de várias potências fazendo declarações que soam como ameaça, quase que toda semana. Então, quando alguém fala, Baba Vanga previu uma guerra mundial para 2026, é quase impossível não olhar para esse contexto e pensar, cara, parece que pode ser mesmo. E aí entra a previsão em si. Segundo as versões que circulam na internet, Baba Vanga teria dito que em 2026 um grande conflito começaria na Europa, que se espalharia e envolveria várias potências mundiais. A descrição que a galera usa é vaga o suficiente para caber em muitas situações, mas específica o suficiente para parecer assustadora quando você olha para o mapa atual. E não para por aí. Alguns sites e canais também citam previsões dela sobre 2026 envolvendo contato com extraterrestres. Segundo algumas interpretações, ela teria falado sobre uma nave vinda do espaço que entraria na atmosfera da Terra nesse período. E aí, coincidência ou não, nos últimos meses surgiram declarações de ex-presidentes e presidentes atuais dos Estados Unidos falando abertamente sobre objetos não identificados e sobre a possibilidade de vida extraterrestre. Barack Obama disse em entrevista que existem imagens e registros que o público não viu. Donald Trump foi questionado sobre o assunto e disse que não poderia falar porque seria top secret, e logo depois prometeu fazer um discurso sobre o tema. Isso aconteceu no mesmo período em que estouraram várias polêmicas políticas nos Estados Unidos. E muita gente interpretou esse momento como uma cortina de fumaça. Jogar o assunto de aliens no meio do noticiário para desviar a atenção do que realmente estava acontecendo. E essa lógica faz bastante sentido quando você pensa bem. Não é nada novo. Em momentos de crise política, econômica ou social, é muito comum surgir alguma notícia bombástica que desvia a atenção pública. Um escândalo aqui, uma declaração polêmica ali, e de repente todo mundo está falando de outra coisa. Então, o que é real aqui? A tensão internacional, sim, é real. Os conflitos, sim, são reais. O nervosismo das pessoas, real também. Mas uma profecia de uma mulher búlgara do século passado que previu exatamente 2026 como o início de uma guerra mundial, aí a gente precisa ter cuidado. No final das contas, o que a gente tem é o seguinte. Baba Vanga foi uma figura real, que existiu, que ganhou fama enorme em vida e que muita gente levou muito a sério na época. Isso é fato. Mas a maioria das previsões confirmadas dela são interpretações feitas depois dos eventos, não antes. E isso muda tudo. Não existe nenhuma evidência concreta de que um terceiro conflito mundial vai começar em 2026. Especialistas em política internacional dizem que prever o início de uma guerra desse porte é impossível, mesmo com todos os dados do mundo. Análise de alianças militares, economia global, histórico político. Imagina então a partir de textos vagos e sem data certa, escritos por terceiros há décadas. O que a gente pode dizer com segurança é que o mundo hoje tem tensões sérias. Vários conflitos regionais estão ativos, há disputas por poder, por recursos, por território, e isso é preocupante por si só, sem precisar de nenhuma profecia.
Mas existe uma diferença enorme entre tensões internacionais reais e uma guerra mundial iminente. E essa diferença não aparece nos títulos sensacionalistas. Uma coisa que faz bastante sentido quando você analisa o cenário atual: nenhuma das grandes potências quer uma guerra total de verdade. Porque todo mundo sabe que se isso acontecer de verdade, não existe vencedor. Existe destruição mútua. Então o que a gente vê é muito mais uma série de conflitos menores, movimentos de pressão, disputas de influência. É mais inteligente, entre aspas, para quem está no poder. Nenhum deles quer jogar fora o tabuleiro. Eles querem ganhar no tabuleiro. Então, para fechar, as previsões da Baba Vanga para 2026 são, na melhor das hipóteses, interpretações vagas de textos antigos encaixadas num contexto assustador. E, na pior das hipóteses, invenção pura de quem sabe que esse tipo de conteúdo viraliza fácil. O que é real são as tensões no mundo. Mas rezar, torcer ou fazer o que você puder no seu espaço por um mundo mais pacífico faz mais sentido do que entrar em pânico com profecia de internet. Se quiser mais vídeos sobre as tensões no mundo e as teorias por trás, deixa o like pra gente saber.